O sheik bilionário jamais imaginara que um simples café em Dubai pudesse abalar sua rotina de poder absoluto. Sentado à mesa mais reservada, sua presença impunha respeito, mas por dentro um fogo inquieto consumia sua arrogância. Aquela jovem garçonete, com seus olhos calmos e voz firme, parecia a antítese do mundo dourado que ele dominava. O café ostentava uma opulência sutil, onde lustres de cristal derramavam brilhos delicados sobre mármores brancos e dourados. Aromas intensos de cardamomo e açafrão flutuavam no ar, misturando-se aos sussurros elegantes dos clientes. Uma mistura que traduzia a alma cosmopolita da cidade. Pessoas de todas as partes do mundo chegavam ali, mas ninguém despertava tanto interesse quanto aquela garçonete discreta, que cruzava a sala com facilidade e precisão. Ela estava ali, servindo cafés e doces, com um sorriso natural, mas seus olhos revelavam uma força contida. Como se cada palavra e gesto fossem medidos para proteger segredos profundos. Observando-a de longe, o sheik notou algo inusitado. A forma como fluía entre clientes de múltiplas nacionalidades, trocando idiomas com uma leveza invejável. Francês, árabe, russo, mandarim, espanhol, italiano, alemão, turco. Ele ouviu cada sílaba com crescente fascinação e uma pitada de incredulidade. Nenhum da alta sociedade ali presente poderia entender como uma garçonete, tão jovem e humilde, dominava nada menos que 9 idiomas. Uma habilidade reservada, em sua arrogância, para aqueles que se acreditavam superiores. Esse talento não era apenas exótico. Para o sheik, era um desafio silencioso, uma quebra em sua muralha de certezas. Quando a jovem se aproximou de sua mesa para anotar o pedido, ele não escondeu a surpresa. Seu olhar, antes gelado e autoritário, vacilou por um instante, tomado por uma mistura de curiosidade e desconcerto. Ela lhe respondeu em árabe com um tom respeitoso, mas logo notou que o bilionário continuava a observá-la, como se tentasse desvendar a alma por trás daquela aparente simplicidade. Falar 9 idiomas não é comum, especialmente aqui, murmurou ele com voz firme, disfarçando a admiração. Ela sorriu, um sorriso tranquilo, quase desafiador, e respondeu em inglês, com uma leveza que contrastava com a imponência do sheik. Cada idioma que falo é uma ponte, não uma barreira. Talvez visite um dia seu mundo, sheik bilionário, disse, deixando no ar algo além de simples palavras. O impacto foi imediato e profundo. Naquele instante, a atitude arrogante do sheik começou a esfarelar diante da elegância e da inteligência da jovem. Não era um encontro banal. Ali se travava um duelo silencioso entre 2 universos distintos, cada um representando sua própria forma de poder. Antes que pudesse formular outra palavra, a garçonete entregou um bilhete discreto entre as xícaras reluzentes. Nele, uma mensagem curta, porém inesquecível. Nem todo império se constrói em ouro. Diante dele, aquelas palavras, nem todo império se constrói em ouro. Alguns nascem do respeito verdadeiro. Reverberavam em sua mente como um sussurro inesperado, quase um golpe certeiro em sua armadura invencível. Era como se em meio à opulência ao seu redor, a simplicidade daquela frase tivesse desnudado uma fragilidade que ele desconhecia existir. Seu império, feito de palácios reluzentes e decisões implacáveis, parecia agora desprovido de uma peça essencial, o respeito que jamais aprendera a valorizar. Um silêncio pesado caiu entre ele e o mundo. A garçonete, com seu passo elegante e olhar sereno, afastava-se como se nada tivesse acontecido.
Mas o sheik já não era o mesmo. Aquela jovem não era apenas um desafio linguístico que dominava 9 idiomas com destreza, mas a própria chama que começava a incendiar sua monotonia de poder absoluto. Ele recostou-se na cadeira, sentindo o couro macio ceder sob o peso de pensamentos que se entrelaçavam, confusos e urgentes. Imagens começaram a invadir sua mente. O brilho dos olhos dela, a firmeza na voz e o sorriso que escondia um segredo. Por que aquela mulher simples e ao mesmo tempo tão misteriosa fazia sua mente inquieta fugir dos contratos, dos favores políticos e das batalhas comerciais que sempre o absorveram? O palácio, com suas paredes revestidas de ouro e seda, parecia agora um castelo de austeridade. O aroma do incenso misturava-se ao perfume que sempre usava, mais forte naquele dia. Talvez um reflexo da tensão que crescia dentro dele. Ele sempre teve controle absoluto. Aquele mundo era seu domínio incontestável. Mas agora uma interrogação surgiu onde antes havia certeza inabalável. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre as dunas que cercavam o emirado, o sheik caminhava pelos corredores silenciosos do palácio. Cada passo ecoava contra mármores frios, refletindo um ritmo acelerado do coração que desafiava a calma exterior. Pensava na garota do café, naquela verdade que ela ousara lhe entregar sem dizer uma palavra. De repente, uma sombra cruzou seu caminho. Era Jamila, sua irmã mais nova, cuja astúcia e perspicácia jamais passaram despercebidas, mesmo diante do poder que seu irmão comandava. Ela tinha o dom de enxergar além das aparências. "Irmão", falou com o tom suave que carregava a sabedoria, "vejo que algo perturbou seu espírito hoje. Essa jovem no café mexeu com você mais do que qualquer negociação feroz." O sheik franziu o senho, tentando ocultar o que já lhe parecia impossível esconder. "Ela é uma ventania fria em meio ao deserto quente do meu mundo, Jamila. Seus olhos escondem terras não conquistadas, e eu me pego intrigado como nunca antes." "Às vezes", disse a irmã, com um sorriso enigmático, "o que é verdadeiro não está nos reinos que dominamos, mas na coragem de enfrentar nossos próprios fantasmas." Horas mais tarde, em seu escritório, iluminado apenas pelas luzes cintilantes das cidades distantes, o sheik revisitou o bilhete. Aquelas poucas palavras eram um convite e um desafio. Ele não podia se permitir fraqueza. E ainda assim, ali estava ela, quebrando-lhe a armadura com a delicadeza de um sussurro. Na manhã seguinte, o destino parecia conspirar em silêncio. O sheik resolveu voltar ao café, não como um senhor soberano, mas como um homem em busca de respostas que dinheiro nenhum poderia comprar. Quando entrou, os murmúrios dos clientes cederam espaço à aura magnética que emanava dele. Os lustres de cristal brilhavam com uma intensidade que rivalizava com sua presença. E ali estava ela, entre mesinhas e bandejas, vestida com simplicidade, mas com a majestade de quem conhece seu valor. Ele avançou até. Ela sem pressa, os olhos fixos nos dela, buscando nas profundezas aquele mesmo fogo que lhe tocara na última visita. "Posso pedir sua atenção por alguns minutos?" Sua voz, antes imperativa, agora carregava uma tonalidade diferente, curiosa, quase vulnerável. Ela suspirou, como se aquela pergunta fosse uma porta aberta para um mundo que jamais imaginara atravessar. Sem palavras, acenou com a cabeça. Sentaram-se numa mesa isolada, distante dos olhares curiosos. E ali, entre goles de café amargo e aromas exóticos, começaram a desvendar camadas esquecidas do tempo e da alma.
Ela contou que seu nome era Laila, que viera de longe, e que cada idioma que dominava fora aprendido não apenas por necessidade, mas por amor à liberdade que as palavras oferecem para quem, como ela, jamais se deixou prender pelas aparências. Ele ouviu, fascinado, e sentiu seu mundo cair de cabeça para baixo diante de uma verdade tão simples, mas tão poderosa. Aquela mulher era um enigma que desafiava suas certezas, um furacão que poderia desarrumar seus planos meticulosamente traçados. No entanto, antes que o diálogo pudesse avançar, uma sombra surgiu do outro lado da sala. Um homem alto, vestido com a opulência típica daqueles que movem os bastidores do poder, fitava o sheik com olhos carregados de intenções ocultas. O sheik percebeu imediatamente. Não era um mero cliente. Era alguém do palácio. Alguém ligado aos segredos que ele acreditava estarem enterrados para sempre. Laila sentiu o arrepio daquele olhar e apertou a mão do sheik discretamente. O perigo que se aproximava estava muito além daquela conversa inicial. Naquele instante, o sheik entendeu que aquela simples visita ao café não era apenas um encontro inusitado. Era o começo de uma tempestade que ameaçava derrubar os muros que ele, por tanto tempo, erguera para se proteger. E quando o homem arrogante se aproximou, com um sorriso frio que congelava o ar quente do salão, o sheik bilionário soube, pela primeira vez em sua vida, que o jogo de poder que dominava estava prestes a ganhar um novo e perigoso oponente, e que Laila, a mulher que lhe roubara a arrogância, era a peça central desse imenso tabuleiro. O silêncio se fez intenso. Todos os olhares convergiram para o trio improvisado, enquanto a tensão se aprofundava. Então, com uma voz carregada de desafio, o homem pronunciou uma única frase, suficiente para transformar aquela noite em uma guerra de verdades enterradas. Você não sabe o que está escondendo, sheik. Mas eu vou revelar tudo, disse, e o ar ao redor pareceu rachar, como se o próprio destino tivesse decidido abrir suas cortinas de vez. O olhar do sheik bilionário permaneceu fixo no homem que agora se aproximava com uma aura imponente e ameaçadora. O sorriso frio que iluminava o rosto daquele intruso parecia envolver o salão em uma nuvem gelada, arrancando por segundos toda a luz e calor que existiam ali. Laila, sentindo o perigo iminente, apertou a mão dele discretamente, mais firme. Um lembrete silencioso de que ali não estavam apenas dois desconhecidos conversando, mas peças em um jogo que transcenderia o simples acaso. O homem parou diante deles, olhando o sheik com uma mistura de desprezo e arrogância que daquelas expressões que prometem intrigas e vinganças profundas. Seus olhos negros percorriam cada detalhe do bilionário, como se desejasse decifrar não só o corpo, mas a alma daquele homem que por tanto tempo governara seu mundo oculto com mão de ferro. Você ousa se enredar com ela? A voz cortante rompeu o silêncio carregado, como uma lâmina afiada. Não sabe com quem está brincando. A insistência do tom fazia parecer que aquele homem sabia segredos que o próprio sheik jamais gostaria que viessem à tona. Seus ombros rígidos oscilaram sob o peso daquela ameaça velada. O luxo do café se tornou um cenário quase surreal, como se os lustres de cristal e as finas porcelanas fossem meros elementos de uma peça que prestes a desabar. Laila, apesar do medo que apertava seu peito, manteve a serenidade no olhar. Sua resposta foi um sussurro firme, suficiente para causar um calafrio naquele oponente invisível do sheik. Ele não está sozinho no jogo, nem eu. O silêncio voltou a reinar, pesado, sufocante.
O homem deu um passo para trás, mas não sem antes lançar um último olhar que parecia perfurar o âmago do sheik. Prepare-se. A verdade que você teme está mais próxima do que imagina. Antes que pudesse responder, o homem desapareceu entre os clientes, deixando para trás um rastro de tensão que parecia impregnar o ar. O sheik respirou fundo, sentindo o peso daquela presença obscura, como um presságio de tempestade. Quem era ele? Perguntou Laila, a voz suave tentando puxar o sheik de volta àquela realidade crua. Alguém que conhece meus segredos. Alguém que pensa poder me derrubar. Sua resposta veio carregada de uma mistura rara de raiva e vulnerabilidade. E você, Laila, está no centro dessa tempestade, mesmo sem saber. Ela o fitou, seus olhos curiosos, mas decididos a não recuar diante da complexidade daquele mundo cheio de intrigas e poder. Não era a primeira vez que sua vida era ameaçada por sombras invisíveis, mas enfrentar o sheik não era uma tarefa comum. Ainda assim, ali estava, firme, como quem carrega a própria coragem como escudo. O sheik, bilionário, sentiu pela primeira vez uma inquietação que não podia controlar. O jogo que sempre dominara parecia trair suas certezas mais profundas. O império de ouro e luxo que construíra não o protegeria daquela verdade. E havia algo em Laila, talvez sua bravura, talvez aquele segredo não revelado que o puxava para um abismo desconhecido. Num gesto lento e quase hesitante, segurou a mão dela, buscando nessa conexão inesperada uma âncora para não se perder em seu próprio turbilhão interno. Senti-la ali, tão próxima e ao mesmo tempo tão distante, despertou nele emoções que jamais acreditara sentir. Receio, desejo, medo e principalmente esperança. Aquela noite não terminaria como qualquer outra. O palácio, com seus corredores infinitos e paredes banhadas a ouro, parecia menos sólido, uma construção frágil diante das revelações que espreitavam nas sombras. Enquanto caminhava de volta para casa, as palmeiras, promessas de um destino que agora era impossível evitar. Na manhã seguinte, ao despertar, seus pensamentos ainda estavam presos ao encontro no café, aquelas palavras codificadas e a presença ameaçadora daquele homem. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se inquieto, vulnerável, como se seu mundo inteiro estivesse prestes a ruir. Jamilá voltou a aparecer em seus pensamentos, com um sorriso enigmático que mais parecia um aviso. Aquela mulher herdara o dom de enxergar além das aparências, e ele precisaria escutar seu conselho, pois o que estava por vir não se limitaria aos palácios e contratos, mas invadiria cada pedaço de seu ser. Mas, por enquanto, havia um jogo novo para ser jogado, e o sheik sabia que Laila não era uma simples garota. Era a chave para aquilo que ele escondia até de si mesmo. A promessa dela de liberdade, seu domínio exímio dos idiomas e aquela mensagem no bilhete entregado semanas atrás criavam uma equação impossível de resolver sem risco. Ele precisava descobrir quem era aquele homem, o que ele sabia, e, mais importante, qual segredo dele poderia virar a mesa daquele império feito de riquezas e vontades. Tudo seria revelado, mas não sem antes um caminho árduo, onde poder, paixão e perigo se entrelaçariam em um destino que ninguém poderia prever. Antes que a porta do palácio se fechasse atrás dele, um sussurro atravessou o vento do deserto, quase como um aviso. Nem todo fogo que acende o coração ajuda a iluminar o caminho. Algumas chamas só trazem cinzas.
E quando as sombras da noite caíram, o sheik bilionário percebeu que para salvar seu império e seu próprio coração, teria que enfrentar um inimigo muito mais próximo do que jamais imaginara. Alguém cujo rosto e intenções estavam ocultos. Sob a máscara da confiança, à espera do momento certo para destruir tudo o que ele acreditava ser invencível. Um silêncio denso pairava sobre a sala, ao lado do homem de olhar afiado, cuja presença infundia um ar pesado que parecia empurrar o sheik bilionário contra as sombras do próprio salão. Os olhos dele, antes cheios de uma arrogância implacável, agora refletiam uma inquietação difícil de disfarçar. Layla, ainda segurando sua mão, com uma força quase imperceptível, transmitia uma coragem ancestral, uma chama de resistência contra o inesperado. Assim que o homem virou as costas, desaparecendo entre os clientes, o sheik não conseguia afastar do rosto a expressão tensa. Cada músculo parecia pronto para uma reação. Uma tempestade que nascia não do deserto, mas de segredos cuidadosamente enterrados no âmago de seu império. Ele voltou o olhar para Layla. O contraste entre aquele esplendor, feito de olhares e ouro e a simplicidade destemida dela não poderia ser mais visceral. Aquela mulher, com seus idiomas que falavam mais do que palavras, agora carregava sobre si o peso de dores antigas que o sheik ainda não ousava encarar. Isso não é ainda a ponta do iceberg, Layla, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro áspero. Alguém do meu círculo, alguém em quem confiei. Ele quer expor uma verdade que pode me derrubar. Layla inclinou a cabeça, franzindo ligeiramente a testa. Seu olhar, antes tão calmo, agora carregava uma sombra de compreensão e uma determinação renovada. Você não me conhece, sheik. Eu já enfrentei tempestades que destruíram mundos inteiros. Confessou com a suavidade de quem carrega cicatrizes, mas também a força de quem se recusa a ser derrotada. E não pretendo ser uma delas para você. Mas se o seu inimigo quiser jogar este jogo, que saiba que eu também tenho peças ocultas. O sheik observava cada palavra, sentindo como se cada revelação fosse um punhal envolto em seda. Ele gostava de controlar tudo, de reinar sobre cada aspecto da sua vida, e agora sentia que o controle escapava entre seus dedos. O silêncio se estendeu entre eles, só quebrado pelos passos suaves da garçonete, que alguns momentos antes fora uma estranha, e agora se erguia como a protagonista inesperada daquela trama sombria. Ali, entre as porcelanas delicadas e as luzes opacas do café, dois mundos opostos encontravam uma rara convergência: o poder absoluto e a força daquilo que simples palavras não alcançavam. Naquele instante, o sheik percebeu que Layla não era uma ameaça, mas talvez a única ali que poderia ser sua verdadeira aliada. Não uma aliada de jogos de riqueza, mas de verdades escondidas, de batalhas internas que não envolviam moedas ou títulos. A saída do café parecia cada vez mais distante enquanto eles desvendavam, entre olhares e palavras veladas, os labirintos de um passado que não parava de retornar para assombrá-los. Naquela noite, ao retornar ao palácio, o sheik sentia um peso desconhecido sobre os ombros, uma mistura de medo e desejo que sequer seu sangue real poderia diluir. Nas paredes douradas dos salões vazios, o silêncio o envolvia como um manto, mas dentro dele o turbilhão era incessante. Voava nas suas lembranças o rosto severo do homem do café, aquele intruso misterioso que parecia guardar não só ameaças, mas a chave para enigmas que ele, por orgulho, jamais admitira possuir. Sua mente oscilava entre a presença poderosa de Layla e a sombra que se erguia contra ele. A dor dele
não era mais a de um governante incontestável. Era a de um homem que começava a perceber que a verdadeira luta estava muito além das terras áridas ou dos palácios iluminados. No quarto, sozinho diante das janelas que davam para as dunas, sob a luz pálida da lua, o sheik dedilhou lentamente o bilhete que lhe fora entregue semanas atrás. As palavras: nem todo império se constrói em ouro, alguns nascem do respeito verdadeiro, pareciam agora um prenúncio, uma profecia silenciosa, que rebatia contra seus próprios muros porosos. Mas ele não podia se permitir ser derrotado. Sua cabeça se ergueu, o olhar endureceu. Se aquela ameaça não fosse neutralizada, todos os seus reinos cairiam como castelos de areia ao ritmo da maré baixa. Porém, dentro dessa determinação implacável, havia uma faísca diferente. Ele precisava de Layla, não como uma súdita ou uma peça no tabuleiro, mas como a guardiã daquele segredo que poderia saldar dívidas não pagas do passado. Assim, na manhã seguinte, ainda cedo, tumultuado por pensamentos que insistiam em não dar trégua, o sheik convocou sua irmã Jamilá para uma conversa urgente no jardim do palácio. Sobre a fonte cintilante, rodeada por palmeiras, a luz limpidamente dourada parecia dar vida aos seus planos. Jamilá, iniciou ele, a voz carregada de uma tensão quase inédita. O inimigo que me cerca não é apenas externo. Está dentro das minhas muralhas, escondido atrás de máscaras que julguei fiéis. A irmã observou com olhos perscrutadores. Você sente que o jogo mudou, irmã, que as peças não são mais as mesmas. Ele assentiu, sentindo o peso da responsabilidade e da solidão. Está na hora de afinar as alianças, mas não sinto que posso fazer isso sozinho. Layla, a garçonete que desafiou minha arrogância e leu minha alma com uma só frase, será a chave. Jamilá esboçou um sorriso enigmático. Mas lembre-se, irmão, chamas que aquecem também queimam. Confiança envolve riscos que só você pode decidir se está disposto a correr. E naquele breve momento, entre o verde das folhas e o brilho do sol nascente, o sheik percebeu como seu mundo, feito para ser incontestável, agora se tornava um terreno com areias movediças, onde cada decisão poderia enterrá-lo ou libertá-lo. Enquanto conversavam, os ventos suaves transportavam para longe o sussurro da ameaça silenciosa, que já começava a se espalhar por todo o emirado, pronta para desvelar segredos que não deveriam ver a luz. A noite mais longa ainda estava por vir, e o sheik bilionário sabia que a verdadeira batalha não seria contra um inimigo externo, mas contra aquilo que ele próprio tentara apagar dentro de si. E quando a porta do palácio se fechou atrás deles naquela tarde, um som quase imperceptível rompeu o silêncio do trono dourado, um trovão distante e mais intenso, anunciando que o império estava prestes a sofrer uma tempestade que poderia mudar o destino de todos. Na penumbra, enquanto as estrelas começavam a brilhar com timidez no céu árido, um segredo guardado com cuidado, décadas antes, deixava escapar uma sombra. Alguém dentro da própria corte planejava uma traição que poderia arruinar o sheik bilionário, não só como governante, mas como homem. E quando a figura na escuridão sussurrou uma única palavra, Layla, ouviu o eco de uma verdade que vinha para abalar o trono de sua vida. Uma ameaça que não vinha do deserto, mas daquilo que ele mais temia, a perda do controle sobre o próprio coração. O silêncio do palácio parecia mais denso naquela manhã.
como se as próprias paredes estivessem com medo do que o dia pudesse trazer. O sheik bilionário caminhava lentamente pelo grande salão, o sorriso ausente, enquanto as lembranças do encontro no café atacavam sua mente com a força de tempestades inesperadas. Laila, com sua presença serena e firme, transformara-se em uma encruzilhada onde seu passado e seu presente se encontravam, criando um conflito que ele jamais imaginara enfrentar. A mão que ele apertara no café parecia agora um elo mais profundo do que qualquer contrato assinado no brilho falso da riqueza. Nos corredores extensos e revestidos de mármore puro, a voz de Jamila soou novamente na sua cabeça, como um alerta ecoando pelas sombras. Lembre-se, irmão, chamas que aquecem também queimam. Essa frase reverberava em sua alma inquieta, pesando mais a cada passo. Ele parou diante de um imenso espelho entalhado a ouro, encarando o reflexo de um homem que acreditava ser invencível. O olhar firme, contudo, carregava algo nunca visto antes. Uma vulnerabilidade que se escondia entre o orgulho e o medo. Não havia espaço para fraquezas no seu mundo, nem um minuto para hesitações. Mas aquela mulher, com seus 9 idiomas e mistérios indecifráveis, conseguira atravessar suas defesas como uma flecha certeira. O que ele sentia não tinha nome ou explicação. Era um fogo que queimava silencioso, uma tempestade pronta para inundar seu trono dourado. O pesadelo de perder o controle o assolou. Se o intruso do café, aquele homem de olhar cortante, era mesmo parte de uma conspiração contra ele, Laila seria sua fraqueza ou sua salvação? O sheik não conseguia afastar essa outra dúvida que assombrava sua mente. E se o verdadeiro segredo estivesse ligado a ela mais do que imaginava? Resoluto, ele decidiu não se esconder atrás das muralhas do palácio. Um olhar decidido atravessou a janela, alcançando um céu azul que mal prometia o que viria. Era hora de agir. O jardim do palácio, com suas fontes serenas e azulejos preciosos, era o único refúgio onde o sheik se permitia pensar sem o peso da coroa. Lá encontrou Jamila, já à sua espera, com semblante calmo e olhos que pareciam ler as profundezas da alma de qualquer um. "Você parece carregado, irmão", disse ela, sua voz doce, misturada a uma urgência delicada. "O que passou naquele café? Mudou você?" Ele respirou fundo, deixando um suspiro escapar como um segredo não contado. "Margens do poder, Jamila. Há territórios que minha arrogância jamais quis explorar. Laila não é uma simples garçonete. Ela carrega o peso de segredos que podem desestabilizar tudo o que construí. Então é prudente saber em quem confiar", respondeu a irmã, cruzando os braços com leve tensão. "Essa tempestade não entrará no palácio sem deixar rastros", completou com firmeza. O sheik assentiu, seu olhar percorrendo as folhas das palmeiras que dançavam ao vento quente. A beleza do lugar contrastava com o turbilhão que agitava seu coração. Horas depois, numa sala reservada do palácio, ele revisava discretamente os preparativos para fortalecer sua segurança pessoal. Os recentes movimentos silenciosos dentro de sua corte indicavam que o inimigo não apenas se aproximava, já respirava no mesmo ar que ele. Laila, no entanto, era um ponto de interrogação. Sua força surpreendente e a calma que impunha os momentos de tensão o fascinavam, mas também o assustavam. Foi em meio a essa tormenta interior que o telefone do sheik vibrou, um chamado urgente vindo de um dos seus mais fiéis assessores. "É sobre o homem do café." A voz do assessor continha uma preocupação que não podia ser ignorada.
Há registros que indicam que ele tem conexões profundas com antigos rivais e detém informações perigosas sobre sua família. A respiração do sheik apertou, o coração acelerou como nunca. Aquele homem não era apenas um estranho. Era uma peça de um quebra-cabeça que ameaçava seu império. O silêncio caiu como uma cortina entre ele e o mundo. Layla apareceu em sua mente. Seu olhar, o sorriso quase desafiador, a frase do bilhete. Nem todo império se constrói em ouro. Alguns nascem do respeito verdadeiro. Aquelas palavras eram agora uma sentença e um alerta. Ele sabia que não poderia enfrentar essa sombra sozinho. Precisava dela, não apenas pela beleza ou pelo mistério, mas pela coragem indomável que ela mostrava quando segurava sua mão em meio ao perigo. Naquela noite, no alto do palácio, o sheik olhou pela janela, contemplando as luzes distantes da cidade de Dubai e as estrelas que brilhavam no manto do céu desértico. Um senhor, de olhar intrépido, a vestir seda dourada, confrontava não só seus inimigos externos, mas os fantasmas que cavavam dentro de sua alma. O jogo estava mudando, e o preço da vitória seria mais alto do que jamais imaginei. De repente, um sussurro percorreu os corredores silenciosos do palácio, uma voz que ele conhecia bem, mas não esperava ouvir tão perto. Eles sabem mais do que deveria, irmão. A voz rouca e sutil de Jamila, carregada de medo e determinação. E o inimigo não está nos desertos, mas entre aqueles que te cercam. O sheik virou-se abruptamente, encarando a irmã com olhos acesos. Então, é hora de descobrir quem veste máscaras, respondeu, firme e sombrio. O vento frio do deserto entrou pela janela aberta, trazendo consigo o presságio de dias turbulentos. Por fim, ele percebeu que Layla não era apenas uma peça do seu destino, era a chave para abrir portas que ele temia encarar. Mas antes que pudesse reagir diante dessa nova revelação, um mensageiro silencioso interrompeu um momento, entregando-lhe um envelope negro selado com o brasão da corte. O sheik sentiu um calafrio enquanto o segurava. Dentro, uma carta escrita à mão, com letras firmes e traços que denunciavam inquietação. Nem todo fogo que parece iluminar revela o caminho certo. Cuidado, sheik. A traição é uma chama que arde por dentro, e seu maior inimigo pode estar onde menos espera. O sheik bilionário apertou a carta contra o peito. Uma sombra agora erguia-se para derrubar seu império. Uma sombra que usava o nome de Layla para penetrar nos corredores mais íntimos do poder. Ele não podia mais fugir daquele turbilhão. O que parecia só uma ameaça distante tornava-se uma tempestade inevitável. E enquanto o relógio marcava as horas de uma noite repleta de segredos, só uma certeza permanecia. O fogo que Layla acendera não era apenas para aquecer seu coração. Era para despi-lo até a última camada de sua fortaleza. E no silêncio do palácio, onde as sombras cresciam até quase engolir tudo, o sheik bilionário soube, pela primeira vez, que o verdadeiro inimigo poderia estar mais perto do que jamais imaginara. Um nome ecoou em sua mente, uma voz que ele tentou enterrar, mas que retornava incessante. Layla. E naquele exato instante, a porta do salão principal se abriu lentamente, revelando uma figura que ninguém esperava, alguém vindo do passado, disposto a declarar guerra ao presente. A figura que emergia das sombras parecia carregar o peso de um passado enterrado, tão denso quanto o silêncio que se abateu sobre o salão, no instante em que a porta se fechou atrás dela. O sheik bilionário
ergueu os olhos, fitando o intruso com uma mistura de surpresa e uma antiga dor que ainda pulsava sob sua armadura. Era Khalid, o homem que ele julgava esquecido, desaparecido nos corredores tortuosos da corte, mas que agora reaparecia como um fantasma, pronto para incendiar os alicerces de seu reino. O ar quente do palácio congelou numa tensão cortante. Layla apertou a mão do sheik com mais força, um gesto silencioso que implorava por calma e força. Ela sabia que a presença daquele nome carregava ecos perigosos, segredos que poderiam não apenas abalar o sheik, mas também arrastá-los para um abismo sem retorno. Khalid, com um olhar afiado e cheio de ressentimento, não escondeu o veneno em sua voz. Você construiu seu império sobre mentiras, irmão. E agora eles têm sede de justiça. Um sorriso amargo curvou seus lábios. Eu voltei para cobrar uma dívida que você há muito tempo tentou enterrar. O sheik sentiu o peso de cada palavra como se fossem punhais fincados em sua alma. Por trás da fachada impassível, uma tempestade brotava. O medo de que as sombras do passado fossem mais profundas do que poderia suportar. Não vim para ser seu inimigo, continuou Khalid, dando um passo lento, mas carregado de intenção. Mas para lembrar que o trono que você ocupa tem rachaduras, e uma delas foi causada por você. Layla inclinou a cabeça, os olhos arregalados, enquanto a tensão entre os três parecia suspender o tempo. O silêncio do salão era carregado de promessas e ameaças não ditas, um prelúdio para um conflito que transcendia disputas de poder e penetrava em feridas emocionais há muito abertas. O sheik ergueu a mão num gesto tanto de contenção quanto de desafio. Khalid, a voz saiu firme, mas com um traço de cansaço que não podia disfarçar. Seu retorno não vai me derrubar. Este império é meu para proteger, e não permitirei que fantasmas destruam tudo o que construí. Khalid riu, um som amargo que ressoou pelo salão. Protegerei meu antigo posto, contra-atacou, e não vou permitir que sua arrogância engane quem trabalha silenciosamente na sombra. O sheik desviou o olhar por um momento para Layla. O rosto dela permanecia calmo, mas os olhos revelavam a tempestade que sentia. Ele queria protegê-la, mas ainda não sabia o quanto ela já estava envolvida naquela teia de intrigas. Afastando-se do calor da discussão, ele caminhou lentamente até a janela que dava para o vasto deserto. A noite já caíra, e as estrelas brilhavam, testemunhas silenciosas das guerras que nem sempre eram vistas, mas sentidas no coração. Um sussurro quase inaudível saiu dos lábios do sheik. Khalid não sabe o que realmente está por vir. Virando-se novamente para o salão, seu olhar pousou em Layla, que o observava com uma mistura de preocupação e determinação. Precisamos ser mais astutos do que ele, murmurou. Cada passo deve ser calculado, pois estamos agora em um jogo que não se resolve apenas com riqueza ou poder. Ela assentiu, o toque de sua mão agora mais firme e resoluto. Então, sheik bilionário, vamos jogar. Mas saiba que eu não sou mais apenas uma espectadora nesse tabuleiro. A conversa foi abruptamente interrompida quando um mensageiro entrou apressado, deslizando uma carta selada para o sheik. Ele reconheceu o brasão. Era da corte, e sua apreensão cresceu no instante em que desembrulhou o documento. As palavras ali escritas eram um aviso sombrio e desesperador. Eles estão mais perto do que imagina. Confie em poucos, até. Mesmo entre aqueles que parecem leais. A queda é mais dolorosa quando vem de dentro.
O olhar do sheik escureceu, o rancor misturado à desconfiança corroendo sua expressão. Ele sabia que esse jogo não teria apenas vencedores, mas muitos perdidos, e que a linha entre amigo e inimigo agora era tênue, quase invisível. Layla observava cada movimento, sentindo o peso daquele momento, consciente de que seu próprio segredo começava a cobrar seu preço. Ao se afastar da janela, o sheik fez um gesto para que a irmã Jamila se aproximasse, que surgia naquele instante, como se tivesse sido convocada por uma força invisível. As cartas estão na mesa, Jamila, disse ele, a voz carregada de uma urgência repentina. Khalid voltou, e temos uma conspiração em nossas mãos. Precisamos descobrir quem está por trás disso, antes que nosso império vire pó. A irmã respondeu com um olhar, afiado, já pensando nos próximos passos. Então, é hora de acender todas as lanternas, irmão. A traição não respeita nem a mais luxuosa das tapeçarias. E enquanto as luzes do palácio brilhavam e se refletiam nos mármores luxuosos, uma sensação de inquietude se espalhava. Um prenúncio de que nada mais seria como antes. O sheik voltou a se sentar, a mão firme sobre a mesa de ébano, apertando o bilhete que ainda guardava como um relicário de esperança. Mas mesmo aquela frase de respeito verdadeiro começava a parecer um sonho frágil diante da tormenta que se anunciava. Na penumbra do salão vazio, uma voz sombria proferiu palavras que seriam carregadas por noites insones. Layla não é apenas uma aliada, sheik. Ela é a chave que abre a porta dos seus maiores segredos. Um frio cortante percorreu sua espinha. E naquele instante, quando a escuridão parecia engolir qualquer esperança, um som inesperado quebrou a tensão. O tilintar de uma taça quebrada ao chão, acompanhada de um sussurro que se infiltrou entre as paredes douradas do palácio. O inimigo está entre nós. O silêncio seguinte foi denso, um presságio de que esta guerra estava apenas começando. O salão mergulhava em uma penumbra carregada, onde a chama das lustres cristalinos dançava timidamente entre as sombras projetadas pelas paredes douradas. O sheik bilionário permanecia imóvel, a mão ainda apertando o bilhete de palavras que se tornavam martelos em sua alma. O nome daquela mulher, Layla, repetia-se como um mantra tormentoso, um convite e uma ameaça. Atrás dele, a voz firme de Jamila ecoava, baixando a guarda dos alfaiates do poder para a introspecção que dominava seu irmão. As máscaras caíram, irmão, sussurrou ela com um olhar que pesava mais que o ouro que adornava suas vestes. Khalid voltou, e não está só nesta busca. É uma teia, e Layla é o nó que une os fios. O sheik fechou os olhos por um instante, sentindo o peso de cada revelação que se entrelaçava como serpentes agressivas em seus pensamentos. Era hora de aceitar que o trono que segurava firmemente escorregava entre seus dedos. E ainda assim, havia algo tão assustador quanto sedutor naquela verdade exposta. Uma batida seca contraiu os músculos de sua mandíbula, e ele virou-se devagar, encarando a irmã que parecia ler sua angústia melhor que qualquer conselheiro. Nunca imaginei que alguém fora do meu círculo pudesse abalar minha fortaleza. A hesitação em sua voz era como uma rachadura num muro de pedras antigas. Nem eu, concordou Jamila, cruzando os braços. Mas Layla não é qualquer peça. Ela é a sombra daquilo que você tentou enterrar. Não apenas uma garçonete, mas um segredo ambulante. O ar ficou denso, impregnado com o aroma do oud e das madeiras finas que decoravam o palácio, mesclado ao silêncio que se tornava uma presença palpável.
O sheik caminhou lentamente até a imensa janela e encarou as dunas sob o céu escuro, sua mente correndo entre passado e presente. Então a porta da sala se abriu novamente, deixando entrar uma brisa carregada do deserto, fria e cortante. Quem entrou trouxe consigo o peso de uma decisão iminente. Layla, com seu vestido simples, o olhar que revelava tanto medo quanto coragem. Ela se aproximou, hesitante, mas decidida, e pousou a mão na mesa diante do sheik, como quem pede permissão para entrar naquele circuito de poder e segredos. Você não precisa enfrentar tudo isso sozinho, disse, com a voz que mal continha a firmeza. Eu já vivi guerras. De verdade, sheik, e sei que os inimigos mais cruéis nem sempre vêm de fora. Mas nunca temi os que estão no escuro. Talvez porque, em algum lugar, carrego um fogo que não pode ser apagado. O sheik sentiu o coração acelerar, uma combinação perigosa de desejo e apreensão. Seus olhos, tão acostumados à frieza do comando, agora buscavam as chamas daquele brilho interior. Por quanto tempo você guardou esse fogo, Layla? Perguntou, a voz rouca, quebrando a barreira de sua arrogância. Tempo demais para contar, respondeu ela, erguendo a cabeça. Mas não há tempo para esconder agora. Khalid não é o único que espreita. Há quem esteja pronto para destruir tudo numa dança de mentiras e traições. Um arrepio percorreu as costas do sheik, e ele a percebeu como a primeira verdadeira aliada em anos. Sua presença ali não era acaso, era destino. Desafiando sua convicção absoluta. Eles estavam presos no mesmo jogo, entrelaçados em segredos que ninguém imaginava serem tão mortais. E se eu disser que sei quem está por trás disso? Layla continuou, o tom baixo quase um sussurro que reverberava na sala. Alguém que está muito mais próximo do que você acredita. Alguém que usou seu nome para construir uma sombra maior que o deserto. O sheik franziu o senho, a mente cobrando cada detalhe daquele enigma. O passado voltava com força. Um inverno de decepções e batalhas travadas silenciosamente, onde o sorriso falso era a moeda mais valiosa. Quero saber tudo, murmurou ele, num comando que carregava mais curiosidade do que autoridade. Layla assentiu e se inclinou para mais perto, seus olhos encontrando os dele com uma intensidade que quase quebrou as pedras que cercavam seu coração. A traição mais cruel é aquela que se veste de confiança, disse ela, revelando fragmentos de segredos que poderiam incendiar o trono. Aquele que você menos espera está preparado para entregar seu império ao deserto. E se você não agir rápido, perderá não apenas o poder, mas a si mesmo. O sheik engoliu a ansiedade, encarando o rosto dela que se fazia luz nas trevas do palácio. Lá fora, o silêncio entre as areias parecia carregar o mesmo presságio sombrio. Então, um som abafado quebrou a tensão. Os passos firmes de Jamila, que retornava com uma expressão diferente, mais grave. Temos movimento no círculo íntimo, anunciou a irmã, puxando pelo braço o sheik para longe da janela. Descobrimos que a confiança foi vendida por moedas que não podemos rastrear. O espaço entre eles parecia encolher, comprimindo o ar enquanto Layla se afastava para longe, mas sem perder. O olhar, agora carregado de promessas e alertas. O sheik bilionário virou-se para a janela mais uma vez, contemplando não apenas as estrelas, mas as sombras que se aproximavam cada vez mais. A mão no peito apertou o bilhete como quem segura a última ponte entre o passado e um futuro incerto,
Ele sabia que o próximo passo poderia ser a ruína ou a redenção. O preço do poder era alto demais. E agora, aquele preço estava prestes a ser cobrado com juros impiedosos. No silêncio que seguiu, uma voz ecoou em sua mente, quase um sussurro vindo das profundezas. Nem todo império resiste quando o fogo vem de dentro. E enquanto a noite caía pesada sobre o palácio, uma sombra se movia quase invisível entre os corredores. Uma figura camuflada na escuridão deslizava por intenção mortal, pronta para cumprir o destino cravado em sua alma. Algum segredo que ninguém ousava contar estava prestes a emergir, e o sheik bilionário pela primeira vez compreendera que a guerra não seria apenas por um trono, seria pela sobrevivência de seu coração, ameaçado por quem ele menos imaginava. A porta do salão sussurrou ao abrir e fechar lentamente, encerrando o capítulo de um império prestes a desmoronar. A quietude do salão parecia pesar com o silêncio denso do que ainda estava por vir. O sheik bilionário permaneceu estático, o olhar penetrante fixo na porta entreaberta por onde Khalid acabara de entrar, trazendo consigo não só o passado, mas uma ameaça latente que queimava como o sol do deserto a pino. O hálito do tempo corria contra ele, mas seu corpo, revestido das sedas mais finas e do ouro mais reluzente, parecia subitamente frágil, exposto. Layla soltou a mão dele discretamente, movendo-se com a sutileza que só aquela mulher sabia usar. O silêncio entre eles carregava mais do que palavras. Era uma troca de forças, um duelo velado, onde o medo e a coragem se entrelaçavam como serpentes antigas. Seus olhos se cruzaram num instante que dilatou o tempo, e o sheik viu ali algo irresistível, a promessa de uma aliança ou a advertência de uma batalha sem trégua. Khalid, a voz dele soou áspera, carregada do peso de anos e de segredos. Seu retorno não é apenas inesperado, é um aviso para quem acredita que dominou o império sem deixar espaço para sombras. Khalid respondeu com um sorriso amargo, um misto de despeito e desafio estampado no rosto. Império? Zombou ele. É uma estrutura decadente, cheia de rachaduras que você finge não ver. Eu vim para abrir essas fendas e mostrar que o trono que você chama de seu está instável desde o dia em que recusou a verdade. Um vento sutil entrou pela fresta da janela, levando consigo uma brisa quente e a fragrância misturada do oud e do deserto. O sheik inalou profundamente, sentindo a luta entre o dom da autoridade e a sombra do passado que se aproximava como uma tempestade à espreita. Ele sabia que cada palavra de Khalid carregava mais do que rancor. Era um convite para encarar fantasmas que há muito ele tentava enterrar sob camadas de ouro e poder. Layla, de pé ao lado do sheik, não desviou os olhos. A coragem que irradiava de sua postura era um contraste à tensão cortante na sala. Ela sabia, tanto quanto ele, que Khalid não era apenas uma peça perdida no tabuleiro. Era um símbolo de tudo que poderia vir à tona, uma fagulha prestes a incendiar o fogo que mantinham sob controle. Seu império não sobreviverá enquanto as verdades escondidas continuarem a corroer suas bases, disse Khalid, a voz baixa e firme, perfurando o ar com a força de uma sentença inapelável. O sheik respondeu com um gesto lento, quase como se dissesse ao mundo que aquele homem não era seu inimigo único, mas parte da cruel complexidade que havia aprendido a governar. Você pode tentar derrubar o que construí,
Mas não subestime o que eu sou capaz de fazer quando pressionado contra as areias do deserto. Por um instante, o tempo pareceu se comprimir entre as 4 paredes luxuosas do salão. Os olhos de todos ali presentes se fixaram naquele embate silencioso, onde não apenas velhas rivalidades eram desenterradas, mas onde o futuro do trono repousava em um fio tênue. A voz de Layla quebrou a eletricidade no ar, calma, porém firme, como uma rocha contra as ondas da tormenta. Este jogo mudou. Não somos mais apenas oponentes. Somos sobreviventes numa trama onde confiar é um luxo que ninguém pode pagar. Eu não vim para ser uma peça descartável. Estou aqui para provar que, mesmo entre os poderosos, há espaço para reconstrução, disse, encarando Khalid com os olhos que carregavam histórias não contadas. Ele a estudou com um olhar que misturava surpresa e respeito velado. Por trás daquela garçonete simples, havia uma presença que desafiava não só seu próprio ego, mas também as regras silenciosas daquele mundo de luxo e traições. O sheik sentiu novamente a mão dela apertar a sua, um toque fugaz que sustentava sua vontade de resistir a um inimigo que parecia não conhecer limites. Subitamente, a porta se abriu outra vez, dessa vez trazendo um mensageiro com uma carta selada, o brasão da corte reluzindo sob a luz amirtecida dos lustres. O sheik abriu o envelope com dedos firmes, embora seu coração apertasse diante do que sabia que poderia ler. As palavras dentro da carta eram um golpe direto, um aviso repleto de incertezas. Eles se movem rápido, infiltrados onde menos espera. Confie em poucos, até mesmo entre os que chamam de aliados. O abismo está mais próximo do que imagina. A respiração do sheik ficou lenta e profunda, enquanto os olhos negros pousavam em Layla, que o fitava com uma mistura de determinação e preocupação. Temos que agir rápido, murmurou ele, a voz embargada pela urgência que não admitia hesitação. Khalid não veio sozinho, e essa conspiração é maior do que pensávamos. Jamila, que entrava na sala com seus passos precisos, cruzou o olhar com o irmão. Seus olhos demonstravam a compreensão amarga de quem conhece os perigos que residem em cada corredor do poder. Verdade está em risco, irmão, disse ela, e nossos inimigos se encontram mais próximos do que jamais previmos. O sheik manteve o silêncio, sentindo a solidão que a coroa trazia como uma sombra pesada. As palavras nos corredores do palácio falavam de traição, de aliados transformados em fantasmas. O risco não era apenas perder o trono, era perder a si mesmo. Layla deu um passo à frente, sua voz rouca de emoção, quebrando a tensão que parecia se condensar no ar. Sheik bilionário, o segredo que protege no coração deste império é a chave, disse ela. E não é apenas sobre poder ou dinheiro. É sobre quem você escolhe para estar ao seu lado quando o mundo desmorona. Os olhos do sheik brilharam, com a intensidade de uma fênix prestes a renascer das cinzas. Ele sabia que aquela mulher que falava não era mais uma simples desconhecida. Era a chama que poderia iluminar sua escuridão, ou consumi-lo por completo. Do lado de fora, a noite estava avançada, e o silêncio do deserto parecia esconder presságios e conspirações. No interior do palácio, as máscaras começavam a cair, revelando não um líder imbatível, mas um homem vulnerável diante dos abismos que a sede de poder havia aberto. Enquanto as estrelas pulsavam no céu árido, o sheik sentiu pela primeira vez que, mais do que lutar contra inimigos externos, teria que enfrentar a traição silenciosa que crescia dentro de si e ao seu redor. E ao ouvir, quase como um sussurro distante, o nome que ecoava na penumbra,
Laila soube, com um frio aterrador, que aquela mulher era o eixo da tempestade que prestes a unir ou destruir tudo. Naquele instante, uma sombra se moveu rápida e silenciosa nos corredores do palácio, carregando consigo um segredo antigo e mortal. O jogo não havia acabado. Ele estava só começando. O silêncio pesado do salão não conseguiu ocultar o peso que se instalara no coração do sheik bilionário. Khalid, o fantasma do passado, permanecia como um lembrete cruel de decisões esquecidas, conflitos enterrados sob camadas de ouro e mentiras. Laila estava ao seu lado, uma presença que brilhava com uma força inesperada, a chama que resistia à tempestade que se avizinhava. Mas, naquele instante, a escuridão que rondava o palácio começava a ceder. O sheik ergueu o olhar, dominado por uma nova determinação que emergia das profundezas de sua alma. Ele não seria refém dos fantasmas que ameaçavam seu mundo. Não mais. O passado ainda estava ali para ser confrontado, mas o futuro dependia das escolhas que faria agora. Com a voz firme, ele se dirigiu a Khalid, sem abrir mão da autoridade que o tempo e as experiências lhe concederam. Não importa o que você traga, as rachaduras deste império serão reparadas, mas não com rancor ou destruição. Elas serão curadas com verdade e justiça. Khalid permaneceu imóvel, surpreso com a coragem que via naquele homem que um dia fora irmão. E agora se reinventava. Um longo silêncio foi tecido entre eles, onde antigas mágoas e um fio tênue de esperança conflitavam. Naquele momento, Laila avançou um passo à frente, sua voz ressoando clara e segura. O verdadeiro poder não está no ouro ou nos títulos, mas na coragem de enfrentar a escuridão e escolher a luz. Eu não vim para derrubar ninguém, mas para construir algo novo, com você, Sheik. O sheik sentiu a mão dela apertar a sua, e ali, naquele gesto simples, encontrou não apenas apoio, mas a promessa de um novo começo. Com o apoio de Jamila, os três começaram a desvendar os segredos escondidos entre os corredores do palácio. As peças da conspiração foram sendo expostas, aliados falsos e inimigos camuflados que tentavam minar seu reinado. Mas pela primeira vez, o sheik sabia que não precisava enfrentar essa batalha sozinho. A mudança começou dentro dele. A arrogância deu lugar à reflexão, o medo à esperança. As paredes douradas do palácio ganharam um brilho mais quente e acolhedor, como se refletissem a transformação interna do homem que ousava reinventar seu destino. Laila, revelando sua força e inteligência, conquistou confiança e respeito, mostrando que sua simplicidade escondia uma alma indomável e um coração apaixonado. Sua presença suavizava o brilho frio do poder, trazendo humanidade ao império que antes parecia inalcançável. Em uma noite clara, enquanto as estrelas acompanhavam silenciosas o desenrolar de um novo capítulo, o sheik e Laila cruzaram pela varanda. O palácio, o ar fresco do deserto acariciava seus rostos, enquanto olhavam para o horizonte onde o sol começava a despontar, tingindo as dunas de dourado. Nunca imaginei que encontraria em meio a tantas batalhas algo pelo qual valesse lutar além do trono, admitiu ele, a voz embargada, porém sincera. Ela sorriu, um sorriso que já não escondia segredos, mas irradiava confiança e amor. Você já tinha essa força, sheik bilionário. Apenas precisava reconhecer que o maior império que existe é construído sobre respeito e amor. Naquele instante, a mão que antes tremia por medo segurou com firmeza a dela, e juntos sentiram o peso das preocupações
se dissipar como as primeiras luzes da manhã. Era o início da redenção, da paz conquistada com coragem e entrega. E Palácio, antes palco de intrigas e traições, se tornou o cenário de uma nova era, onde o poder se unia à humanidade, a riqueza ao afeto e o passado servia de aprendizado para um futuro de esperança. Jamila, testemunha silenciosa daquela transformação, aproximou-se para celebrar uma vez mais o reencontro dos laços familiares e a reconstrução do império, desta vez alicerçado em verdade e união. Nas semanas que se seguiram, o Emirado floresceu sob a liderança renovada do sheik bilionário e a inspiração discreta de Laila. Os rumores de traição deram lugar à admiração pela coragem de quem soube enfrentar sombras e emergir vitorioso, não apenas como governante, mas como homem ressignificado. E o que antes parecia impossível, o amor entre um poderoso sheik e uma humilde garçonete, tornou-se símbolo de que mesmo nas diferenças mais profundas, o respeito mútuo e a entrega sincera podem criar laços inquebráveis. Em um dia ensolarado, cercados por seus mais próximos, Laila e o sheik celebraram não só uma união, mas a vitória sobre o passado que ameaçava os seus sonhos. O sorriso dela, aberto e verdadeiro, refletia a paz que encontrara no homem que aprendeu a amar de forma completa. Ele, com um olhar agora suave e cheio de vida, sabia que aquela jornada não fora sobre poder, mas sobre aprender a perder o medo de ser vulnerável. O sol subia alto no céu de Dubai, iluminando o palácio e as terras que pertenciam ao sheik bilionário, mas agora reinados por um amor que nenhum intruso poderia desmontar. E naquela luz dourada, onde as areias do deserto dançavam ao vento e o aroma do cardamomo misturava-se à promessa de um amanhã tranquilo, o sheik e Laila souberam que suas almas, por fim, haviam encontrado o verdadeiro império, aquele que não se mede em riquezas, mas em respeito, perdão e a força indomável do amor.